Olá, pessoal. Bem-vindos à disciplina de Laboratório de Banco de Dados. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um assunto muito importante dentro ainda da criação e manutenção das tabelas, da estrutura do banco de dados, que é a parte de restrições. Na verdade, o que são as restrições? São regras. Aí vocês têm um descritivo que vocês podem depois olhar com mais atenção, né? na apostila, os arquivos, mas na verdade são regras que você pode colocar na definição das suas tabelas dentro do banco de dados para você manter a integridade do banco e, obviamente, você também economizar na programação. Mas como assim? Ao invés de você ficar fazendo as validações de campo de determinados valores, se foi preenchido, se não foi preenchido, a relação entre as tabelas, as correlações de chave, chave primária, chave estrangeira, ao invés de você precisar fazer isso tudo via código e via programação, você pode utilizar esse recurso das restrições no banco de dados. Então vamos lá. São 5 restrições, na verdade, que nós temos. A primeira delas, que já é uma velha conhecida nossa, é a restrição do not null. Então aqui a gente volta a focar num ponto muito importante. Nulo não é zero, não é valor zero, não é espaço em branco, não é data de 1/1 de 1900. Nulo significa um valor desconhecido, é um valor que eu não sei ainda. Eu costumo muito brincar dentro de sala de aula, né? Se eu falar para você, a sua nota é 0, isso é uma coisa, isso é um dado que tem valor significativo. Mas quando eu digo para você, sua nota é nulo, ela vai ser transformada em um valor, só que eu não sei ainda esse valor. Esse valor é desconhecido, ele existe, mas eu ainda não sei qual valor que é. Então esse é que é o conceito de nulo. E, na verdade, a primeira regra de integridade que nós trabalhamos, ou seja, todas as colunas das minhas tabelas, todos os atributos das minhas entidades, quando eu criar, nós fizemos esse exercício lá na disciplina de modelagem, eu tenho que definir se ela vai ter a possibilidade de aceitar nulo ou não. Então, se eu disser que o campo é not null, ele não aceita nulo. Nós falamos isso, inclusive, numa aula anterior, da criação das tabelas, onde a gente já viu isso. Não com esse nome, mas com essa funcionalidade. Então, a nossa primeira restrição é o not null. E aí você deve pensar, no momento que eu estiver cadastrando uma informação no sistema, no momento que eu estiver entrando com essas informações, eu não, né, o usuário, mais precisamente, essa informação é obrigatória existir no momento do cadastro ou não? Ela pode ser uma informação opcional, optativa e que pode vir a ser entrada depois, atualizada depois, ou mesmo não existir. É isso que o técnico de informática tem que pensar em relação a esse nulo quando estiver projetando um banco de dados, tá? Bem, a segunda, e é uma das mais importantes que nós temos, é a primary key, que significa chave primária. Então nós vimos também na modelagem que a chave primária é aquele atributo que identifica univocamente cada ocorrência de uma entidade. Esse é o conceito lógico. E na prática, como é que a gente conversou? A gente definiu que a chave primária é um atributo que todo mundo tem que ter, tem que possuir e não pode se repetir. E aí, lembrando da definição do nosso conceito, a chave primária é um atributo que não pode nunca, jamais, em hipótese nenhuma, se repetir. Prestem bem atenção nisso. Se existir alguma possibilidade do atributo se repetir, não pode ser chave primária, tá ok? Chaves primárias normalmente são criados códigos, o número da matrícula de vocês é uma chave primária, é uma chave única, é um atributo que só você, aluno, tem aquele valor de matrícula. Em nenhum momento mais, ninguém mais tem essa matrícula, tá? Agora, nome.
Ah, é muito difícil se repetir, né? Se a gente olhar nas nossas chamadas assim, é muito difícil. Mas pode acontecer de ter nome igual? Pode. Existem os homônimos, que são pessoas que possuem exatamente o mesmo nome. Ah, então, se tem uma possibilidade de repetir, por menor que seja, não serve, não pode ser chave primária. É isso, esse conceito é bruto, esse conceito é rígido, porque alteração em chave primária não existe, meus caros, não existe. Se criou o banco de dados, precisou alterar a chave primária, vai ter que apagar tudo e criar tudo de novo, beleza? Por isso que esse conceito é bem restrito. Então é isso. Um outro ponto aqui também, que é o tal do sequence. Tomem cuidado, porque tem muitos desenvolvedores que adoram criar chave primária sequencial. O que é chave primária sequencial? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um número aleatório sequencial. Isso é muito prático na hora de desenvolver o sistema. Mas, se você não tem um código que a gente chama de código falante, se você não tem um código significativo para criar o seu sistema, no seu sistema, você perde uma oportunidade. Igual, eu pego uma matrícula de aluno, matrícula número 592. Tá bom, que aluno é esse? Ah, eu não sei, eu tenho que ir lá no sistema e fazer uma consulta do nome, uma consulta com o curso, uma consulta com o ano, uma consulta com a modalidade, se ele é do integrado, se ele é do modular. Entenderam a questão? Eu tenho que, se eu pegar um código aleatório, eu tenho que começar a vasculhar o banco de dados, ocupar tempo, processamento para descobrir os valores. Agora, se eu tenho uma matrícula, que é uma matrícula que a gente chama de código inteligente, imagina, 2018, 02, INF, alguma coisa nesse sentido. A matrícula de vocês, inclusive, é um código inteligente. Então, se eu pego um código falante, eu já sei que é um aluno que faz informática, é um aluno que é do integrado ou do modular, é um aluno que entrou na turma de 2018, então é um aluno que está se formando agora, eu já sei que curso que ele faz, já sei a modalidade, já sei se ele é veterano, se ele... Entenderam? Então, esses códigos falantes, eles dão um pouquinho mais de trabalho para criar, mas no dia a dia, para o usuário, é muito assim facilitador. Eles facilitam muito a vida do usuário. Trabalhei muito em grandes empresas e nós tínhamos realmente esses códigos. Imagina, na MRS nós tínhamos 7 informações no trem. Nós tínhamos as informações do dia do mês, se era um trem que estava o trajeto dele, ponto de origem, ponto de destino, mercadoria, qual a ordem no dia e outras informações também que embutiam. Mas eram essas 6, 7 informações, as informações prioritárias. Então pensem nisso também na hora de criar a chave primária, ok? Pensem no sequencial. Uma outra restrição, a terceira restrição nossa, o unique. O unique significa, ele é quase uma chave primária, na verdade. Ele é um valor único, ele é único, só que ele, na verdade, pode ser nulo. Tá? A ideia do unique é, por exemplo, um CPF, seria um bom exemplo. Quando, inclusive, nós vamos ver um exemplo bem completo ali na frente, tá, gente? Estou dando primeiro essa explicação geral dos comandos, depois eu tenho um exemplo, depois eu vou pedir para vocês criarem as tabelas para a gente fazer esse fechamento das tabelas para nós, ok? Bom, voltando aqui então. Esse unique seria o caso, por exemplo, do CPF. Ele não é chave da minha tabela. Vamos supor que a tabela, uma tabela de alunos no sistema, tabela onde vocês estão. Qual que é a chave primária dela? A chave primária é a matrícula, que foi um código inteligente, um código falante, que nós criamos no Instituto. Beleza? Agora, vamos supor que vocês também tenham um campo CPF. Ele não é a chave primária da tabela. Então, ele pode ser também criado e registrado e definido como um unique. Por quê? Porque ele pode não existir, a pessoa pode não ter o CPF. Não é muito o nosso processo não, tá?
Eu vou só dar um exemplo didático aqui. Vamos supor que fosse uma escola infantil, uma escola das criancinhas. Poxa, nem toda criança nasce com CPF. Se bem que isso está mudando tanto que eu nem sei como é que é isso hoje. Mas não é obrigatório ter o CPF. Mas se tiver o CPF, ele tem que ser único. Ele não pode se repetir. Então é essa a ideia do Unique. É uma informação que ela pode aceitar nulo. É uma chave primária que aceita nulo, vai. Então é um atributo que pode ou não existir, mas se ele existir, ele não pode se repetir em hipótese nenhuma, tá? O Unique trabalha nessa situação. O cheque, que é nossa quarta restrição. O cheque, acreditem, ele é muito pouco utilizado pelos desenvolvedores no banco de dados. E eu não sei muito explicar por quê, porque é uma ferramenta poderosíssima. Você pode colocar um domínio de valores no atributo que você quiser. O que significa isso? Esse domínio quer dizer que você pode colocar uma restrição. Por exemplo, código do curso, ele é um small int. Então ele aceita valores de 1 até 255, só que eu só tenho 30 cursos. Então eu posso definir que, apesar dele ser um small int e aceitar de 1 até 255, eu só vou aceitar valores de 1 até 30. Então é uma forma de eu colocar um if, é uma forma de eu colocar uma validação ali dentro do meu atributo. E eu posso colocar uma série de validações a nível de banco de dados. Olha que coisa legal. Para o banco de dados fazer o quê? Cuidar para mim da integridade das informações. E eu não precisar fazer isso via código, que, além de me dar mais trabalho, é passível de erros, tá? Então aqui alguns exemplos, né? Salário de empregado nunca pode ser negativo, então não pode aparecer no campo salário negativo. Por mais que você tenha descontos, pagamentos de pensões, o salário jamais você pode trabalhar e dever para a empresa. Ah, e se o meu desconto for maior? Já aconteceu, já vi um caso desse quando eu era coordenador de TI, trabalhava com a parte de RH e numa grande empresa ferroviária do Sudeste. E tinha realmente um sujeito com 5 pensões. O que acontecia com o salário dele? Ficava negativo, mas no sistema a gente tinha que colocar 0. Então vinha o contra-cheque dele com 0, as pensões todas descontadas, e ele ficava com um débito aí que ia se acumulando para o próximo mês. Era um processo complicado. Mas só para vocês entenderem, era um exemplo de utilização do cheque, tá? E a nossa quinta e última restrição, não menos importante, é a bendita foreign key. O que é a foreign key? É a chave estrangeira. A chave estrangeira é a implementação do relacionamento entre as entidades. E agora fazendo um link com a nossa aula anterior. Uma foreign key nada mais é do que um relacionamento entre as tabelas e um atributo de ligação entre elas. Então, lá na modelagem de dados, nós tínhamos 2 entidades e tínhamos o relacionamento entre essas entidades, que era aquele losango. Aquele losango agora vai sumir. Não existe aquele losango na implementação do banco de dados. Na verdade, existe as foreign keys, que fazem, inclusive, essa implementação, tá? Como a gente está utilizando o banco MySQL, eu tenho uma restrição que eu preciso contar para vocês. Nos testes de integridade que eu fiz, o MySQL ele entendia o comando de foreign key, mas ele não fazia uma restrição de foreign key. O que quer dizer isso? O que quer dizer essa restrição? Por exemplo, vamos supor que a gente tenha 2 tabelas. Uma tabela empregado e uma tabela dependente. Tá? Um empregado que trabalha na empresa e os seus dependentes, filho, esposa, marido, né, pai, mãe, enfim. Tabela empregado e dependente. Elas têm um relacionamento? Tem. Um empregado tem vários dependentes, cada dependente é dependente de um empregado. Então elas têm um relacionamento 1 para N. Eu não posso apagar do banco de dados um empregado
se eu tiver algum dependente relacionado a ele. Como é que eu vou ter um filho sem pai registrado? Então, é o tipo de restrição de integridade e de entidade que nós temos dentro do banco de dados. Então, a Foreign Key ela serve para isso. Eu vou apagar um empregado e ela vai me dizer o seguinte: olha, não pode apagar porque esse empregado tem o dependente. Você tem que apagar o dependente primeiro. Apagou o dependente, aí sim você pode apagar um empregado. Na verdade, você tem que apagar todos os filhos relacionados antes de apagar o pai. E o MySQL, nos testes que eu realizei até a penúltima versão, ele não fazia essa integridade. Era uma falha muito séria e uma crítica muito séria que eu tenho para o MySQL. Se vocês quiserem fazer esse teste, me ajudem. Criem 2 tabelas, coloquem os registros e vê se você consegue apagar o pai sem apagar o filho primeiro. Quem sabe eles já corrigiram isso, tá? Então, vale a observação. Apesar do MySQL entender o comando da Foreign Key, ele implementa, mas não executa de fato. Ele deixa essa brecha na Foreign Key. Tá legal? É só uma observação importante para nós. Bom, e a partir dali, olha, eu até deixo aqui que o MySQL ele implementa restrições a partir da 5.1 e na Foreign Key eu ainda não vi a implementação dele. Vamos dar uma olhada aqui em uma tabela. Ela está aqui colocada para o Oracle, mas é uma tabela exemplo para nós. Daqui a pouco eu mostro as tabelas no MySQL também. Então eu tenho aqui um Create Table, uma tabela de empregados. Então tem matrícula, primeiro nome, último nome. Olha só, Not Null, aqui já começam a aparecer as restrições para nós. Então eu tenho a matrícula de empregado, ela aceita nulo. Estranho, né? Que ela deveria ser a chave da tabela, mas tudo bem. Aqui só um exemplo didático. Primeiro nome aceita, o último nome não aceita. Então olha só, Not Null. Aqui no caso do Oracle, você tem a opção de colocar Enable, no MySQL não precisa, tá? Então eu tenho alguns campos aqui que eu defino, o último nome, o e-mail, a data da contratação, o número do cargo dele, são informações que que o banco de dados não vai deixar que aceite nulo. Essas que eu não coloco nada, o que acontece? Elas aceitam nulo, então valor do salário, comissão, gerente, são informações que eu posso informar depois. Olha aqui que legal um exemplo do cheque. Aqui no Oracle, a gente tem que colocar essa constraint aqui, tá? Eu posso colocar esse nome também, mas no MySQL isso é opcional, não preciso se preocupar com isso. Então eu estou criando, na verdade o constraint significa restrição. Então eu estou criando uma restrição, chamei aqui de empregado, salário mínimo, é o nome que eu atribuí, e ela é do tipo check. O que significa o check? Que o campo salário tem que ser maior do que 0. Tá? Outra restrição que eu estou colocando, uma restrição unique para o e-mail. Todo e-mail tem que ser único. Pode não ter e-mail, tudo bem, mas se tiver, não pode se repetir. Ok? Aqui uma outra restrição para nós, a primary key, chave primária. Como é que eu coloco? Primary key e entre parênteses o nome do atributo, o nome do campo que é a chave primária. E aí vai uma pergunta para vocês. Se eu tiver na minha tabela uma chave composta, se eu tiver na minha tabela mais de um atributo como chave primária, sem problema. Eu coloco uma vírgula e coloco 2, 3, 4, quantos atributos forem, sem problema. No caso da Foreign Key, olha só, próxima restrição aqui. Eu tenho uma constraint e uma Foreign Key. O que significa isso? Significa que o empregado ele tem um número do departamento e esse número do departamento está relacionado com a tabela de departamento. Então tem departamento 10 informática, 20 RH, 30 engenharia. Eu tenho que criar, de novo a gente vem na relação pai e filho. Eu tenho que criar o departamento primeiro, tá? Que ele é mandatório, para depois eu associar o empregado àquele departamento. E como é que funciona a restrição de Foreign Key?
é a mais enjoadinha para escrever, porque eu tenho que colocar foreign key, o nome do campo na tabela de origem, e aí eu coloco reference, exatamente o que está aqui, e ponho o nome da tabela de destino e entre parênteses o campo para onde ela está apontando. Então significa que eu tenho uma foreign key na minha tabela de empregados, que é a tabela que a gente está analisando, aonde essa foreign key é o número do departamento, e esse número do departamento aponta para o atributo número de departamento na tabela de departamentos. É isso, tá? E aí a gente implementa. Outra foreign key também, detalhe, mais um detalhe. Para eu criar uma foreign key, a outra tabela tem que estar criada no banco de dados. Então eu tenho também uma ordem de precedência que eu tenho que fazer. Eu tenho que criar a primeira tabela pai, depois eu crio a tabela filha, apontando a foreign key para a tabela pai. É assim que a gente faz. Uma outra foreign key, número do cargo, mesma coisa, eu tenho uma tabela de cargos. Olha, nesse caso, ele não colocou o número do atributo. E de propósito, por quê? Para a gente explicar que quando o nome do atributo for igual entre as duas tabelas, quando for o mesmo nome de atributo, não preciso colocar ele aqui no reference, tá? Mas é só uma opção, é só uma variação, eu posso colocar também e manter esse padrão. Eu até prefiro, fica mais elegante, fica uma descrição melhor. E uma última restrição seria a matrícula do gerente, que é um autorrelacionamento, não precisa se preocupar com isso por enquanto não. Mas o autorrelacionamento é uma tabela que faz referência a ela própria. Então eu tenho uma matrícula do gerente que é um empregado, na própria tabela de empregados, para eu não criar duas tabelas separadas. Não precisa sofrer muito por causa disso agora não, tá? Mas saibam que existem os autorrelacionamentos. E aí vocês podem pesquisar para tirar mais dúvidas, ok? Então, dessa maneira que eu implemento as minhas restrições. Então, as restrições são validações que eu posso ter dentro do meu banco de dados, beleza? Vamos dar uma olhada, então, nas tabelas do MySQL. Aqui eu vou deixar como exercício para vocês. Eu vou mostrar essas tabelas e vou pedir para vocês para, durante a aula, darem um pause no vídeo, fiquem com as tabelas e criem elas, utilizem elas no MySQL para a criação de vocês, tá? E eu vou fazer de propósito, eu não vou deixar o arquivo justamente para vocês começarem a digitar, começarem a ter mais intimidade com a IDE, que é a plataforma de desenvolvimento. Não briguem comigo, a maioria dos comandos eu vou deixar, mas esse eu vou querer que vocês digitem para vocês irem se acostumando, tá ok? Então olha só, eu estou abrindo aqui um arquivo, que é o meu arquivo do MySQL. Não se preocupem, porque ele está todo codificado, ele está todo abreviado, ele está todo em mnemônicos. O que significa isso? Como eu comentei, é muito comum em nomes de atributos, nome dos bancos de dados, nome das classes, nós temos nomes abreviados para a gente não ficar digitando muito durante a programação. Imagina só, nome do cliente remetente da mercadoria, igual nós tínhamos na empresa de transporte. Nós tínhamos o cliente remetente, que é quem despachava a carga, o cliente pagador, que era quem pagava o frete, e o destinatário, que era quem recebia. Eu mando do ponto A para o ponto B e alguém paga essa conta. Basicamente isso. Imagina ficar digitando toda hora nome do cliente destinatário da mercadoria. Nome do cliente remetente da mercadoria. Isso fica muito extenso, isso dá muito trabalho. Por isso que as empresas criam uma espécie de vocabulário próprio, que se chama VOCON, que é o vocabulário controlado, e esse vocabulário nada mais é do que uma abreviação dos nomes. CD é o quê? Código. Qualquer coisa que for código, em vez de ficar escrevendo código, eu vou escrever CD. É essa a lógica, tá? Então, não estranhem por enquanto. Aqui, então, nós temos a primeira tabela com vocês, que é uma tabela de equipamentos.
Essas tabelas, na verdade, são do banco aeroporto, que a gente já vai criar na próxima aula. Eu vou ter uma próxima aula especificamente para explicar esse banco e ajudar vocês na criação das informações. Fiquem tranquilos. Por hora, olha só, é uma tabela que tem aqui alguns atributos, que é not null, tá? Eles têm, como chave primária o código do equipamento, e aí as coisas começam a se relacionar. O campo que você definir como primary key, ele tem que ser not null, é obrigatório. Não existe primary key que possa aceitar nulo, faz parte da definição da chave. Então é só lembrar disso. Então eu defini todos os campos aqui da minha tabela, defini a minha primary key, defini um check, ou seja, a quantidade de motores do meu equipamento, isso aqui são os aviões, só pode ser de 1 a 5, não posso ter avião com 6, 7, 8 motores, é isso. Um outro check, o tipo de propulsão, olha só, ou ele aceita M ou ele aceita R, tá? Então, é esse tipo de restrição que eu posso cadastrar no meu banco de dados. Deixo a tabela aqui para vocês criarem ela. Dá um pause no vídeo agora, criem essa tabela, por favor. Bem, criado essa tabela, temos uma outra aqui também, que é uma tabela de países, essa mais simples, essa apenas com 3 atributos. Então, tem uma tabela de país, onde eu tenho o código do país, o nome, a população e a chave primária dela, que é o código do país. Olha só, esse atributo é a chave primária. Chave primária está aqui definida, é um varchar de 2, não tem problema. A chave pode ser qualquer tipo de atributo, pode ser char, pode ser data e hora, date, time, não precisa ser numérico, tá? A única restrição da restrição é que ele tem que ser not null, beleza? Então, mais uma tabelinha para a gente criar, pausem o vídeo e criem a tabela de país aí, por favor, agora. Bom, criando a tabela de país, uma última tabela para nós. Prometo que é a última. Companhia aérea, onde nós já criamos as foreign keys aqui. Então, nós temos a companhia aérea com código, o nome, o código do país. Opa, o código do país tem que ser válido, tem que ser um país válido. Então, primeiro eu cadastro os países, depois eu cadastro o código do país da companhia aérea. Então, aqui nós temos uma foreign key. Nós temos primeiro uma primary key, uma chave primária, que é o código da companhia aérea. Ele tem que estar definido aqui, está definido, ele tem que ser not null, beleza. E eu também tenho uma chave estrangeira. Então, a minha chave estrangeira é o código do país, que faz referência à minha tabela de país. Ok? Basicamente isso. Então, com isso, vou pedir para vocês criarem a terceira tabela de companhia aérea. Dá um pause aí no vídeo e criem a tabela, por favor. Bem, pessoal, muito bem. Com isso, então, nós fechamos a parte de criação, manutenção de tabelas e agora temos condições de criar as tabelas de forma completa, ok? Eu vou rodar essas tabelas aqui, eu vou criar elas até para a gente validar o nosso código, tá? Eu venho aqui, olha, eu vou deixar ela aqui, coloquei o código, estou no banco segundo informática, criei, olha, ela me deu aqui, tá? Ela me deu um alerta, tá? No Create Table, mas ele fez, tá? Ele mandou um nome aqui, diz que é um nome ignorado. Ah, foi legal acontecer isso. Então, além dos dois, do vermelhinho, erro, e do verde, ele pode ter um amarelo aqui também, que é um alerta. Ele só me diz aqui que ele ignorou o nome da restrição da primary key. É uma característica do MySQL. Não precisa se preocupar com ele por enquanto, tá? Que significa aquela restrição. A gente pediu para ele gravar um nome, ele não vai gravar o nome para ela. Mas vamos ver se ele criou a tabela. Vem aqui no segundo inf, vamos fazer o refresh.
Olha só, eu pedi para ele criar a tabela de equipamentos, ITR equipamento. E quando eu abro aqui, eu tenho as minhas colunas, olha, todas aqui criadas. Beleza? Criei a minha tabela de equipamentos. Vamos dar um desk nela para a gente ver? Ó, desk, a minha tabela, tô apagando aqui o restante do comando, dei um desk nela. Olha que legal, uma coisa, qual que é a novidade que surgiu aqui agora? O código do equipamento agora aparece aqui PRI, de Primary Key, significa que ele é a chave primária da tabela. E daqui a pouco, nas próximas aulas, quando a gente vê a parte de inserção de dados, nós vamos brincar com essa chave primária. A gente vai ver que ele não vai deixar cadastrar 2 vezes o mesmo valor. Beleza? Bom, com isso então, coisas aí do mundo remoto. Com isso então a gente encerra a nossa parte então de criação e manutenção de tabelas. Olhem lá na plataforma, vejam lá, tem exercícios, tem trabalhos, aí vai depender um pouco da sua turma, né?